Você já parou para pensar por que Deus nos deu amigos? Não só colegas, não só conhecidos, mas amigos de verdade. Aqueles que estão ali quando o mundo parece ter virado de cabeça para baixo? Aqueles que seguram nossa mão quando ninguém mais sabe o que dizer? Aqueles que enxergam quem somos, mesmo quando estamos no nosso pior? Esse versículo de Provérbios sempre mexeu comigo. Em todo tempo ama o amigo. Isso me faz pensar que o verdadeiro amor de um amigo não depende das circunstâncias. Ele não aparece só quando tudo está bem. Pelo contrário, ele permanece. Ele ama em todo tempo. E mais, na angústia, esse amigo se torna algo ainda maior. Ele se torna irmão. Família. Talvez você tenha alguém assim na sua vida. Talvez tenha sido esse alguém para alguém. Ou talvez esteja sentindo falta de amizades assim. Neste vídeo, eu quero te convidar a mergulhar comigo nessa verdade. A amizade é um presente de Deus. Um presente que Ele nos deu não só para nos fazer sorrir, mas também para nos sustentar quando a dor aperta. A amizade é mais do que afinidade. É uma expressão viva do amor de Deus caminhando ao nosso lado. Vamos refletir juntos sobre por que Deus nos deu amigos para a vida e como, no plano dele, a amizade pode nos revelar um pouco mais do seu coração. Se prepara! Hoje, a gente vai falar sobre amor, dor, fé e irmandade e sobre como tudo isso se mistura quando Deus está no centro de uma amizade verdadeira. Tem uma coisa sobre amizade verdadeira que às vezes a gente só entende com o tempo. Ela não depende das estações da vida. O verdadeiro amigo ama em todo o tempo. Não só nos dias bons, mas principalmente nos dias nublados, em que tudo parece incerto. Hoje em dia, estamos cercados de relações rápidas, curtidas, mensagens, emojis, amizades que começam num clique e terminam com o silêncio. Mas a amizade de Provérbios 17:17 é de outro tipo. É daquelas que resistem às mudanças, que permanecem quando tudo o mais vai embora. Eu lembro de um amigo meu. A gente se conheceu ainda na adolescência. Éramos diferentes, mas havia algo ali, um cuidado mútuo, uma presença que atravessava os anos. Já discutimos, já nos afastamos por um tempo, mas quando a vida apertou para mim, ele apareceu. Não com respostas prontas, mas com o silêncio certo e o abraço firme. E foi aí que eu entendi. Esse tipo de amizade é constante porque carrega algo de eterno. É o tipo de amor que Deus planta e cuida. Esse amar em todo tempo não é sentimentalismo, é compromisso. É estar presente quando seria mais fácil se ausentar. É continuar amando quando não há nada em troca. É o reflexo do amor de Deus, aquele que nunca desiste da gente. Na Bíblia, a história de Davi e Jonatas ilustra bem isso. Jonatas era filho do rei Saul, o inimigo de Davi. Mesmo assim, ele escolheu ser leal ao amigo. A amizade deles era mais forte do que o medo, a política, até mesmo do que o próprio sangue. Jonatas amou Davi com um amor que protegia, que se sacrificava. Esse é o tipo de amizade que ama em todo o tempo. E talvez a pergunta que fica pra gente é: temos sido esse tipo de amigo? É fácil estar presente quando está tudo certo. Mas será que nossos amigos podem contar conosco quando o mundo deles desmorona? Será que a gente ama mesmo ou só enquanto for conveniente? A amizade de verdade é um espelho do caráter de Deus. E Deus não nos ama só quando somos fortes, bonitos ou espirituais. Ele nos ama quando estamos caídos, sujos, confusos. E é exatamente por isso que Ele nos chama a amar assim também. Quando escolhemos esse tipo de amor, constante, fiel, presente, algo muda. Nossas amizades se tornam mais do que laços sociais, elas se tornam sementes do reino de Deus plantadas na terra. E se você tem um amigo assim, valorize, ligue, agradeça. Não espere a angústia chegar para lembrar do quanto essa pessoa é importante, porque o amigo de verdade ama em todo o tempo. É curioso como o sofrimento revela coisas que a calmaria não consegue. Quando tudo vai bem, é fácil ter gente por perto. Mas quando chega a dor, a perda, a crise,
o vale. É ali que a verdadeira natureza dos relacionamentos aparece. A Bíblia diz que, na angústia, nasce o irmão. Isso não quer dizer apenas que um amigo aparece. Quer dizer que ele se transforma, que algo mais profundo acontece. Um amigo de verdade, quando vê a gente sofrendo, não recua. Ele se aproxima. E é aí que o vínculo se aprofunda e o amor cresce, até virar algo que só pode ser descrito assim: irmandade. Sabe aquele momento em que você achava que estava sozinho, mas alguém ficou? Quando todo mundo sumiu, mas um amigo permaneceu, em silêncio, sentado ao seu lado, sem saber o que dizer, mas com o coração aberto. É nesses momentos que nasce o irmão. Jesus viveu algo assim. No momento mais angustiante da vida dele, no Getsêmani, ele pediu aos discípulos: vigiem comigo. Mas a maioria dormiu. Mesmo assim, depois da cruz, depois da ressurreição, ele não rejeitou aqueles amigos que falharam. Ele os chamou de volta, perdoou, restaurou, partiu pão com eles, porque ele sabia que o amor verdadeiro transforma corações, inclusive os dos amigos. Eu já vi amizades comuns se tornarem laços indestrutíveis depois de momentos de dor. Gente que segurou a mão no hospital, que ficou até o fim do velório, que apareceu com uma sopa quente quando ninguém mais lembrava. Nessas horas, não importa mais o título, o status ou a história passada. O que nasce ali é algo novo. É uma fraternidade que só a angústia consegue revelar. E sabe o mais lindo? Deus usa essas pessoas para nos lembrar que não estamos sozinhos. Ele coloca irmãos do lado de cá para que a gente sinta o cuidado dele do lado de lá. Tem gente que pensa que sofrer é sinal de abandono, mas muitas vezes é na dor que a gente descobre os maiores presentes da vida. E um deles é esse: amigos que viram irmãos. Gente que não desiste da gente, que fica quando ninguém mais quer ficar, que ama sem exigir nada em troca. Se você está passando por um momento difícil e se sente só, peça a Deus que revele esses irmãos ao seu redor. Eles talvez já estejam ali, só esperando o momento de se manifestar. E se você tem amigos assim, não deixe o tempo esfriar esse amor. Agradeça, fortaleça, invista, porque na angústia nasce o irmão. Tem uma coisa que eu aprendi com o tempo. Deus fala com a gente de muitas formas. Às vezes é pela palavra, outras vezes pela oração. Mas muitas vezes Ele fala através de pessoas. E algumas dessas pessoas são os nossos amigos. A gente costuma pensar em amizade como algo bonito, necessário, talvez até essencial. Mas poucos de nós paramos para enxergar que a amizade é também uma ferramenta, um instrumento que Deus usa para nos moldar, nos ensinar e até nos corrigir. Provérbios 27:17 diz: como o ferro com o ferro se afia, assim o homem afia o seu amigo. Essa imagem é poderosa. Quando dois metais se esfregam, há atrito, faísca, mas o resultado é afiação. Corte mais preciso, força refinada. A amizade verdadeira é assim. Às vezes vai doer, às vezes o amigo vai dizer o que a gente não quer ouvir. Mas se ele fala com amor, com verdade e com o coração voltado para Deus, aquilo pode ser exatamente o que a gente precisa. Eu já tive amigos que foram resposta de oração. Gente que apareceu no momento exato, com a palavra certa, com um conselho que eu não queria ouvir, mas precisava. E também já fui usado por Deus para falar com amigos que estavam se desviando, caindo ou simplesmente cansados. Nessas horas, a amizade vira ministério, vira extensão do cuidado de Deus. E não é só na correção. Deus também usa os amigos para nos sustentar. Lembra de Moisés, quando ele já não conseguia mais manter os braços erguidos na batalha?
Arão e Hur vieram e sustentaram seus braços. Isso é amizade, isso é parceria. É Deus dizendo, você não vai lutar sozinho. Tem dias em que a nossa fé vacila, que a dor fala mais alto, que a vontade é parar. E então vem aquele amigo, não com respostas prontas, mas com presença, com oração, com "tô aqui", e aquilo nos levanta. E olha que interessante, às vezes a gente acha que está ajudando um amigo, mas é Deus nos usando para nos curar também. Ele trabalha nos dois lados. Enquanto estendemos a mão, recebemos cura. Enquanto ouvimos, somos ouvidos. Enquanto oramos, somos transformados. Por isso, não subestime os relacionamentos que Deus colocou na sua vida. Eles não são aleatórios, são instrumentos, ferramentas de amor e graça. E também não fuja quando a amizade exigir esforço, confronto, humildade. O ferro que afia dói, mas fortalece. A amizade que vem de Deus é assim, te aproxima do céu mesmo quando te incomoda. E quando tudo isso estiver acontecendo, a dor, o desafio, o consolo, lembre-se, é Deus agindo. É Ele, através do amigo, tocando o seu coração. Nem toda amizade é um presente de Deus. Essa é uma verdade difícil de aceitar, mas extremamente necessária. Algumas pessoas entram na nossa vida para somar, nos levantar, nos aproximar do propósito de Deus. Outras nos desviam, nos drenam, nos prendem em ciclos que não têm nada a ver com o céu. É por isso que, assim como devemos valorizar as boas amizades, também precisamos de discernimento. Discernimento para reconhecer quando um relacionamento está nos afastando de quem Deus quer que sejamos. Existem amizades que parecem boas na superfície, mas que com o tempo revelam um padrão tóxico. São aquelas que incentivam a fofoca, o pecado, o desânimo espiritual. Gente que não respeita seus limites, que te faz sentir menor, que só aparece quando precisa, mas nunca quando você precisa. Essas relações não são neutras, elas nos puxam para baixo. Em 1 Coríntios 15:33, Paulo escreve: "Não se enganem, as más companhias corrompem os bons costumes." Ou seja, o ambiente ao nosso redor molda o que a gente se torna. Por isso, é preciso vigiar, é preciso orar. E aqui não se trata de orgulho ou julgamento. Trata-se de proteger o coração, de entender que você foi chamado por Deus para algo maior, e nem todo mundo está disposto a caminhar nesse mesmo caminho. Mas isso não significa que devamos nos isolar. Pelo contrário, o chamado é para buscar amizades que edifiquem, que nos aproximem da palavra, que nos confrontem com amor e que estejam dispostas a crescer conosco. O discernimento, nesse caso, não é só para afastar quem não faz bem. É também para reconhecer os verdadeiros tesouros, aquelas pessoas simples, discretas, mas cheias de sabedoria e de presença de Deus. Gente que talvez você nem tenha valorizado tanto, mas que está ali, firme, fiel, torcendo por você em silêncio. Então, ore pelas suas amizades. Peça ao Espírito Santo para revelar o que vem dele e o que não vem. Porque às vezes Deus quer abrir espaço para pessoas novas, mas a gente está tão apegado a velhas companhias que não percebe. Deus quer que você ande com pessoas que te empurrem para mais perto dele, que te façam amar mais, servir mais, crescer mais. Amigos que apontem para o céu, mesmo quando a vida for dura aqui na terra. E se for preciso encerrar uma amizade, faça isso com amor, com graça, sem mágoas, mas com convicção de que sua caminhada com Deus vale mais do que qualquer conforto relacional. Porque a amizade verdadeira não prende, não manipula, não enfraquece a fé.
ela liberta, ela impulsiona, ela constrói. E você merece e foi chamado para viver exatamente esse tipo de relacionamento. A essa altura, já falamos sobre amigos que permanecem, amigos que viram irmãos, amigos usados por Deus. Mas agora eu quero te lembrar de algo ainda mais profundo. O maior amigo que alguém pode ter é Jesus. Não é uma frase bonita de efeito. É uma verdade que muda tudo. Em João 15:13, Jesus diz: "Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos." E logo em seguida, ele afirma algo ainda mais surpreendente. "Já não os chamo servos, agora os chamo amigos." Você já parou para pensar nisso? O Filho de Deus, o Criador de todas as coisas, te chama de amigo. Ele não é um Deus distante, que apenas dita ordens do alto. Ele é um Deus que se aproxima, que senta à mesa, que chora com você, que te escuta, que te conhece profundamente e ainda assim te ama sem reservas. Jesus foi o amigo perfeito. Ele perdoou Pedro depois da traição, restaurou Tomé depois da dúvida, suportou Judas até o fim, mesmo sabendo que seria traído. E ele deu a vida, não só para um grupo seleto de pessoas fiéis, mas por todos, por mim, por você. Na sua dor, ele não te abandona. Na sua confusão, ele não vira as costas. Na sua solidão, ele está mais presente do que qualquer outro. A verdade é que nenhuma amizade humana vai ser perfeita. Todos nós vamos falhar, decepcionar ou sermos decepcionados. Mas Jesus não. Ele é o amigo que permanece quando tudo desaba, o que sustenta mesmo quando a fé é pequena, o que nos chama pelo nome, mesmo quando a gente já se esqueceu quem é. E quanto mais a gente se aproxima dele, mais conseguimos ser bons amigos aqui na Terra. Porque é a partir da amizade com Cristo que aprendemos a amar com paciência, a perdoar com graça, a servir com humildade. A amizade com Jesus não é teórica. Ela se constrói no dia a dia, na oração sincera, na leitura da palavra, no silêncio da alma, na presença dele que consola, que corrige, que renova. Talvez você tenha se decepcionado com amigos. Talvez esteja se sentindo só. Mas hoje eu quero te lembrar. Você tem um amigo fiel, eterno, presente. Ele te chama. Ele te ama. Ele quer caminhar com você. Jesus é o amigo que nunca vai desistir de você. Depois de tudo o que refletimos até aqui, uma coisa fica muito clara para mim. A amizade verdadeira é um reflexo do próprio coração de Deus. Não é só sobre afinidade, não é só sobre ter alguém para sair ou conversar. É sobre conexão espiritual, sobre propósito, sobre sermos extensão da graça de Deus na vida uns dos outros. Quando Salomão escreveu Provérbios 17:17, ele estava nos mostrando algo profundo, que a amizade é construída com constância no amor e fortalecida nas horas mais difíceis. Ou seja, ela não é descartável, não é passageira, ela é um dom eterno que carrega propósito eterno. Deus nos deu amigos para nos lembrar que não fomos criados para viver sozinhos, que no meio do caos Ele ainda envia consolo, que no meio da dor Ele ainda envia presença, que mesmo quando sentimos que não conseguimos continuar, Ele nos dá mãos que nos levantam. E mais do que isso, Ele quer que nós sejamos esse tipo de amigo, amigos que amam em todo tempo, amigos que viram irmãos na angústia, amigos que apontam para o céu mesmo quando tudo ao redor está desabando. Hoje eu quero te fazer um convite. Agradeça a Deus pelos amigos que Ele já te deu. Reflita, você tem sido esse tipo de amigo? E acima de tudo, fortaleça sua amizade com o melhor amigo que alguém pode ter, Jesus.
Porque quando você caminha com Cristo, você aprende a caminhar com os outros. E quando você ama como Ele ama, suas amizades deixam de ser apenas vínculos humanos e passam a ser ecos do amor eterno de Deus na Terra. Então, se esse vídeo tocou seu coração, compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Pode ser exatamente o que um amigo seu está precisando agora. E lembre-se, se você tem um amigo verdadeiro, você tem um tesouro do céu. E se você tem Jesus, você nunca está só.